Senhor Jesus. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém? A graça e a paz do nosso Senhor para todos aqui presentes, para os que estão nos acompanhando aí via transmissão ao vivo. Nem um pouquinho nervoso, nem um pouquinho sentindo o peso da responsabilidade. Nada disso, né? Quem já subiu aqui em cima sabe como é. Bem, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Quem está acompanhando lá do outro lado já viu o tema, mas quem está do lado de cá ainda não sabe, e eu dei o tema a essa palavra que diz: o valor de uma semente. Amém. Oremos, querido. Eu peço para os irmãos se colocarem de pé. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, por mais uma oportunidade, Pai, de vida que o Senhor deu, tanto para mim quanto para os meus irmãos, Pai. Te agradeço, Pai, por estar no Seu altar, Deus, do qual eu não sou digno e eu faço questão de lembrar isso, Deus. Te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, de ministrar a Tua palavra, Pai, de levar, Pai, um pouco de Ti para as pessoas, Pai. Eu peço que o Senhor me capacite, Pai. Eu peço que eu seja um instrumento da Tua vontade, Deus. Eu peço que a Tua vontade seja feita em mim, Pai, nessa noite. E que eu possa ser, Pai, o porta-voz da Tua vontade, Pai. Que eu possa ser, Pai, o ecoar da Tua voz nesse lugar, ó Deus. Que seja feita a Tua vontade, Pai, e não a minha, Pai. Nesse momento eu abro mão, Pai, de tudo que eu anotei, de tudo que eu estudei, Pai, para ouvir a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu diminua e que Tu cresças nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem se assentar. O texto dessa ministração está no livro de Gênesis. Está no livro de Gênesis, no capítulo 8, verso 22. E depois nós temos um outro texto no livro de Gênesis também, no capítulo 9. Gênesis 8, 22, diz assim a palavra do Senhor. Essa passagem ela ocorre logo depois de Noé sair da arca, desculpa. E diz assim o título: Noé edifica um altar ao Senhor. No verso 22 diz assim a palavra do nosso Deus, na minha versão: daqui para frente, enquanto a terra existir, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Olha para o irmão que está ao seu lado e faça questão de lembrar ele, diz para ele assim, ó, não cessarão. No capítulo 9, no verso 13, que tem o título Deus faz uma aliança com Noé. E diz assim: eu colocarei o meu arco nas nuvens, seja ele por sinal de uma aliança entre mim e a terra. E quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra e aparecer o arco de nuvem, eu me lembrarei da minha aliança que há entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Verso 16. E o arco estará na nuvem, e eu o verei a fim de me lembrar da eterna aliança entre Deus e todo o ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém? Queridos, esses dois textos eles me chamam a atenção
no sentido que Deus torna eterna a aliança dele com o homem. Deus faz questão de pôr um sinal para mostrar que a aliança dele com o homem é eterna. A aliança dele, através de Noé, com toda a carne. Ele diz aqui que ela é eterna. Amém? No capítulo 8, ele também fala no verso 22, que enquanto a terra existir, bem, se ele diz que a aliança dele com a terra, para não destruí-la através do dilúvio, é eterna, logo a terra é eterna. Enquanto ele mantiver a aliança dele com o homem, que é eterna, a terra vai continuar existindo. E junto com ela, ele diz que vai existir semeadura, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão juntamente com a terra. A terra não cessará. E isso me fez refletir a respeito de sementes, de semeadura, principalmente esse início, semeadura e colheita. Tudo que nós semeamos nessa terra, nós vamos colher. Isso é um princípio do Senhor, e é um princípio que o Senhor, pelo que está escrito aqui na palavra dele, que não mente, é um princípio eterno, porque o nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus de princípios. E o que eu quero dividir com vocês nessa noite é justamente isso. A partir do momento que a gente passa a entender os princípios de Deus, que a gente passa a viver, principalmente, os princípios de Deus, nós passamos a entender a provisão de Deus para as nossas vidas. Irmão, você vai falar de semente? Já sei. Você vai falar de dízimos e ofertas, né? Sim, mas não agora. Ali na frente a gente vai falar. Guarda essa parte aí, tá? Por enquanto, o que eu quero falar? Deus tornou o homem do pó. Amém? Deus tornou o homem do pó. E junto do homem, Deus pôs o fôlego de vida. Mas Deus pôs algumas coisas a mais, além do fôlego de vida, que são os dons, são as sementes que nós carregamos dentro de nós. Que sementes são essas, irmãos? São as sementes que o próprio Deus colocou em nós. Na verdade, ele plantou o homem na terra e ele deu uma ordem bem específica, que ele diz, frutificai. Bem, vamos lá. Como é que eu posso frutificar? Eu não sou uma árvore, eu não tenho folhas. Eu tenho pés, eu não tenho raiz. E a palavra de Deus diz para a gente frutificar. Logo, para eu frutificar, eu preciso carregar alguma coisa comigo que vai me ajudar a frutificar, que vai me ajudar a produzir esses frutos que o Senhor tanto quer. Amém? E para isso a gente não precisou fazer absolutamente nada. Deus nos deu as sementes, Deus nos deu os dons. Ele nos deu as dádivas, esses presentes que já nasceram com a gente, algumas características, alguns dons mais específicos, algumas habilidades que a gente tem. Para isso, a gente não pediu, a gente simplesmente nasceu com isso. Nós fomos plantados nessa terra para dar bons frutos, porque o Senhor jamais plantaria uma semente ruim nessa terra. Se você foi plantado nessa terra, saiba que você é uma boa semente, que eu sou uma boa semente, e nós precisamos apresentar bons frutos. Então, eu conjecturando, pensei o seguinte, falei, bem, se nós somos as boas sementes que Deus deu, se Deus quer que nós venhamos a dar bons frutos, de onde vieram as más sementes? De onde vieram as sementes ruins? Porque eu tenho, assim como vocês, o poder de escolher que tipo de semente eu vou plantar.
A palavra de Deus ainda tem algumas passagens que o Senhor faz questão de dizer: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Nós temos esse poder de escolha nas mãos. Bem, se eu plantar mais sementes, automaticamente eu vou colher maus frutos. Se eu plantar boas sementes, eu vou colher bons frutos. E assim por diante. Então, conjecturando eu, nos meus estudos aqui, eu cheguei à conclusão que o homem, ele não nasceu com mais sementes. Ele só nasceu com boas sementes, porque ele foi formado por Deus. Então Deus não formaria um homem com mais sementes. Mas o homem fez uma escolha, querida, lá no Éden. Lá no Éden ele fez uma escolha. Então, isso aí é um pensamento meu, Antônio. Eu acredito que lá no Éden, ao consumir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem carregou para si a responsabilidade de semear. Carregou para si as boas e as más sementes. Ele tinha a opção. Deus colocou lá toda boa árvore. Deus colocou lá frutos que não apodreciam. Deus colocou tudo sobre o julgamento do homem, tudo sobre o domínio do homem. Mas ele também pôs a árvore do bem e do mal, para saber aonde é que estava o coração do homem. E nas minhas anotações eu também percebi que existe um grande equívoco. Quando algumas pessoas, através de uma passagem, eu não anotei aqui exatamente onde está, mas que achei, está lá em Mateus 6:26, que Jesus fala: olhai para as aves do céu, para as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, e ainda assim Deus as sustenta. E eu já vi algumas pessoas usarem isso de pretexto para dizer que o homem não precisa semear, que Deus vai simplesmente nos abençoar. E isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco, e a própria palavra prova que isso é um equívoco. Abre comigo, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 1. A palavra de Deus vai nos mostrar que as aves, elas não têm essa habilidade. A habilidade de plantar e de colher. E é por isso que Deus as sustenta. Porque Ele deu essa habilidade, mais do que habilidade, Ele deu essa ordenança para você e para mim. Está aqui no verso 28, que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Ele não ordenou às aves, Ele não ordenou aos peixes, Ele não ordenou às plantas, Ele não ordenou a ninguém. Ele ordenou a mim e a você. Ele disse: frutificai. Então, nessa noite a gente vem, além de tudo, não se deixar levar por esse pequeno equívoco que algumas pessoas insistem em ter como ensinamento. Eu gosto muito de frases prontas. Aqui minha esposa, que mais do que ninguém pode dizer isso. E eu adoro uma frase que o pastor usa, que diz: texto sem contexto é pretexto para heresia. E mais uma vez, a própria palavra esclarece todas as nossas dúvidas. Amém? O que determina a sua colheita? A sua colheita, ela é determinada pelas sementes que você planta.
Cada fruto que você colhe, ele depende exatamente daquilo que você planta. Se você planta manga, você só pode esperar colher manga. Cada árvore tem o seu devido fruto. E cada fruto que você plantar, você irá colher. A palavra de Deus, ela diz que há tempo para tudo, debaixo do céu. Nós não podemos invalidar a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que têm o hábito de chegar para a gente e, irmão, ora por mim, estou passando um vento daqueles, que só Jesus na minha vida. Mas aí a gente para dar uma olhadinha ali atrás e, infelizmente, a gente é obrigado a ver o que aquela própria pessoa plantou. O Senhor, ele não invalida a própria palavra. Então, quando ele diz que há tempo para tudo, debaixo do céu, se você plantar, irmão, eu posso orar por você, a gente pode ajoelhar, a gente pode estudar, a gente pode fazer tudo. Mas você há de colher. Mas eu tenho uma notícia boa para você essa noite. Não são só mais notícias, não. Esse tempo vai passar, porque existe tempo para tudo. Para tudo debaixo do céu existe tempo. A palavra de Deus, ela não mente, ela é muito clara. Se você plantou, você há de colher. Ah, meu irmão, mas, poxa, eu me converti, vai ser tudo diferente, Deus vai me abençoar, tudo vai mudar na sua vida. Como diria um político conhecido aí, mas pega lá um pouquinho, Não é assim. Deus não vai invalidar a própria palavra. Se ele disse que no tempo certo você vai colher, irmão, você vai colher. Se diverte aí com o que você plantou, porque você vai colher. Ah, irmão, então como é que eu faço para mudar a minha colheita? Muda a semente. Muda a semente que você vai mudar a colheita. É assim que funciona. Porque não adianta você plantou traição. Quem é que vai colher essa traição? Eu não posso colher por você. Você também não pode colher por mim. Plante e colherá. Assim é a palavra do Senhor. Deus é justo. Deus é justo. Ele te ordena a plantar, ele te ordena a frutificar, ele te dá o poder de produzir semente. Às vezes são as coisas mais simples do mundo, mas são sementes que a gente está plantando. Às vezes é uma pessoa que sobe por aquelas escadas ali e é um aperto de mão que a gente dá, é um graça e paz que a gente dá. Irmão, seja bem-vindo. Você está plantando. Deixa que o Espírito Santo rega, porque vai frutificar. Vai frutificar, irmão. Seja referência aonde quer que você ande. Sabe, irmãos, eu não posso falar muito de mim, eu sou suspeito de falar, mas eu me sinto muito orgulhoso, não é bem a palavra orgulhoso, mas eu me sinto muito feliz, muito satisfeito quando alguém me procura e, poxa, irmão, ora por mim, preciso conversar com você. Caramba, eu sei que você é um cara correto no que você faz. Isso não vem de mim, isso é dom dele. Isso é uma semente que ele plantou nas nossas vidas. Não precisa ser assim comigo, pode ser assim com qualquer um de nós. Então, se alguém te procura, se alguém te pede uma oração, querida, é porque você tem testemunho para dar, é porque você tem exemplo para dar. São frutos que as pessoas veem em você. E são exatamente os frutos que o Senhor quer que as pessoas vejam em você. É para isso que Ele te plantou, para dar bons frutos. Amém? Nós temos ainda, que eu separei aqui, 2 tipos de frutos que a gente pode plantar. Que a gente pode produzir, na verdade. São os frutos naturais e os frutos espirituais. Irmão, abre comigo
no livro de Gálatas. Eu escolhi essa aqui, pastor, porque as folhas estão caindo. Aí o pessoal fala que é melhor para utilizar. Eu já puxo, a revelação vem na mão. Gálatas, no capítulo 6, no verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: todos os que querem ostentar a boa aparência na carne, esses vos obrigam a se... Eu acho que eu peguei errado. Gente. Então vamos lá, vamos pular para o capítulo 5, no verso 19. Eu acho que esse aí encaixa melhor no que eu queria falar aqui. Um dia ainda vou ter a sabedoria do pastor de encaixar o versículo errado no meio da pregação? Ainda não tenho. Vou orar mais. Capítulo 5, verso 19 diz assim: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções e dissensões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esses aqui nada mais são do que os frutos da carne, os frutos naturais. E a partir do verso 22, ele traz os frutos espirituais. Mas o fruto do Espírito é, na minha versão, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Amém? São esses os frutos que nós precisamos produzir. São esses os frutos que o Senhor semeou na nossa vida, que o Senhor nos deu a possibilidade de frutificar. São essas sementes que nós carregamos desde o início, desde o Éden. Acrescentamos, infelizmente, outras, mas nós temos o poder de decidir qual semente nós vamos colocar, qual semente nós vamos semear. Então, se você semeia a bondade, irmão, pode demorar, porque esse mundo, como diz a palavra, jaz no maligno, esse mundo é muito cruel. Pode demorar, é verdade, pode demorar sim. Mas você vai colher bondade. Isso é inevitável, isso é princípio de Deus. Não existe ninguém debaixo dos céus que pode contrariar um princípio do Senhor. Se Ele disse que você no tempo certo irá colher, irmão, escolha bem as suas sementes. Eu conversava com uma colega hoje, quem me conhece mais de perto sabe que eu cortei as madeixas, né? E eu ouvi um amém aí? Eu ouvi até 2. Então, eu conversando com essa colega, e ela está afastada, e ela virou para mim e disse: eu saí da igreja há algum tempo, eu quero até que ela esteja nos vendo nesse momento, ou que esse vídeo chegue até ela. Ela sabe de quem se trata. Ela falou para mim que estava afastada há algum tempo já da igreja, mas a gente sempre conversa sobre projetos, sobre vida profissional, e ela falou que a vida profissional dela está fluindo de uma forma incrível, e que tudo está dando certo, e que os projetos, todos os projetos que ela se propõe a fazer, que tudo funciona, que tudo dá certo, que está muito legal, que está além do que ela imaginava. E eu perguntei para ela: vem cá, você já está afastada há quanto tempo? Há 9 meses.
essa foi a confirmação da palavra que eu trouxe para a igreja hoje. Eu falei para ela assim, vem cá, você sabe que isso que você está colhendo hoje não é o que você está semeando hoje, né? Você sabe que isso que você está colhendo hoje é aquilo que você semeou no altar, é aquilo que você semeou na presença do Senhor. Que tudo que você está colhendo hoje é aquilo que Deus te prometeu. E Ele não vai deixar de te dar, porque Ele é um Deus de princípios. E nada debaixo do céu quebra um princípio do Senhor. E se Ele falou que Ele vai fazer, é porque Ele vai fazer, e isso não depende nem de mim e nem de você. Mas vigia. Que isso, irmão? Vigia. Quais são as sementes que você está plantando agora? Lá na frente, você vai colher também, tá? Vigia. Ela sabe de quem eu estou falando. Sabe, querido? Eu faço questão, todas as vezes que alguém fala comigo a respeito de postura, a respeito de qualquer coisa, quem de mim? Se hoje eu estou aqui diante de vocês que estão aqui presentes, diante de vocês que podem me assistir, eu sou fruto de muita oração, eu sou fruto de muito joelho no chão, muito. Não é brincadeira não, querido. Mas vamos deixar isso para uma outra situação. Ai, Deus. Sigamos aqui. Irmãos, então eu posso escolher os frutos naturais, que Deus vai me abençoar mesmo assim? Se você já plantou sementes espirituais? Sim. Por quanto tempo eu vou colher esses frutos? Pelo tempo que o Senhor disser que você vai colher esses frutos. Não somos nós que vamos definir isso. É Ele. O princípio é dele. É Ele que vai dizer por quanto tempo você vai colher seus frutos espirituais. É Ele quem vai dizer. Mas então eu posso ficar um tempo na igreja, semear frutos espirituais e depois pular o muro, né? E começar a semear os meus frutos naturais. Enquanto der, eu vou colhendo. Sim. E no dia da grande colheita? Você vai querer estar entre o joio? Você vai querer? Ou você vai querer ser trigo? Se você quiser ser trigo, meu irmão, me desculpa, mas infelizmente você não vai conseguir com essa sua, digamos, estratégia. Vamos abrir a palavra do Senhor para ilustrar um pouquinho mais disso no livro de Mateus, Mateus 13. No verso 24, ele conta a parábola do trigo e do joio. Diz assim: contou-lhes outra parábola dizendo, aqui é Jesus dizendo aos discípulos, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a colheita, a grande colheita, irmãos. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em feixes para que sejam queimados. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Vale a pena fazer um esforço? Que para a gente
Não é nada, me desculpa, mas não é nada. Ninguém está pedindo aqui para você ser açoitado e pendurado no madeiro e ressuscitar depois de 3 dias. Nosso esforço não é nada. Vale a pena? Muito. Muito. Porque de que vale a gente viver... Eu vi uma ilustração um dia desse fantástica. Era uma corda, digamos uma régua, com um pedacinho vermelho e um pedaço imenso branco. Onde o pedaço vermelho, ele equivalia à nossa vida terrena. E o pedaço branco, à eternidade. De que vale a gente viver tão intensamente um período tão curto, se nós temos a eternidade pela frente, irmãos? Nós temos toda a eternidade pela frente. O nosso esforço aqui é pífio, é mínimo. De nada vale o nosso esforço aqui, é um grão de areia no deserto. Amém? O plantio, ele é opcional. Deixa eu beber uma água aqui. Nem é de sede, é de nervoso. O plantio é opcional. Mas a colheita, irmão, a colheita é obrigatória e ela é consequência daquilo que plantamos. Como eu já venho dizendo aqui para os irmãos, não adianta a gente colher manga esperando, a gente plantar manga esperando colher maçã. Não vai acontecer, tá? Isso é princípio de Deus. Deus criou as árvores para produzir segundo a sua semente. Foi assim que ele as produziu e é assim que vai ser. Não vou falar para sempre, não. Só enquanto ele mantiver o arco lá como aliança, tá? Não é eternamente, não. Para a gente poder entender mais ou menos, a gente precisa entender o princípio do plantio, para a gente entender que tudo aquilo que a gente planta agora, para a gente poder conseguir projetar, na verdade, que tudo aquilo que a gente planta agora, que a gente não vai colher agora. Ah, irmão, mas eu vou colher daqui a 2, a 5, a 10 anos. Bota o joelho no chão e ora. É ele quem vai te responder, não sou eu. Se você está esperando essa resposta minha, infelizmente você não vai ter. Mas ele tem a resposta. A palavra dele tem a resposta. No tempo determinado, no tempo certo. Assim como Jesus veio nos visitar, como Jesus veio fazer morada em nós. A semente, ela também faz morada na terra, ela também faz morada nos nossos corações. Quando Deus criou o homem, que ele tornou o homem do pó, ele deu ao homem a característica principal de produzir. Uma vez que a semente cai na terra, se regada, ela brota, ela produz. Amém? Ah, gente, mas então eu posso projetar daqui a 5, 10, 15 anos? Não sei. Depende da sua visão de futuro. Na minha visão de futuro, eu posso projetar daqui a 5 anos. Se eu estiver vivo até lá, se for a vontade de Deus, eu posso projetar daqui a 5 anos. Eu posso projetar 10? Não posso. Tudo que a gente tem visto nesses últimos dias acontecer não nos permite projetar a daqui a 10 anos. Ah, irmão, você está prevendo o futuro? Não, o nome disso é escatologia. É só você olhar tudo que está acontecendo ao nosso redor e ver que a volta do Senhor é iminente, que o Senhor está às portas. Então, isso pode acontecer daqui a algum tempo? Pode. Então, o que eu vou projetar? Eu vou projetar aquilo que a palavra de Deus me permite projetar. Então, as sementes que eu vou plantar hoje são as que eu vou colher daqui a 2, 3, 4 anos. E daqui em diante? Está nas mãos do Senhor. Nada mais do que nas mãos do Senhor. Você escolhe o fruto que você vai colher. Como eu faço isso? Separando as sementes primeiro.
É de suma importância que a gente saiba escolher as sementes que a gente vai plantar agora, para ter certeza do fruto que a gente quer colher, para projetar o fruto que a gente quer colher. Se eu quero um casamento daqui a 3 anos, eu, graças a Deus, não sou casado, mas se eu quero, por exemplo, ter 2 filhos daqui a 5 anos, eu preciso começar alguma coisa agora, né, pastor? Eu preciso planejar. De alguma forma, eu preciso planejar. Olha Deus falando aí. De alguma forma, eu preciso planejar. Se eu quero ter um carro daqui a 2 anos, eu vou pegar todo o meu dinheiro agora e vou torrar? Não posso. Eu preciso começar a fazer as minhas economias para não entrar desprevenido num consórcio de um carro, numa parcela de um carro, seja lá o que for. Se eu quero começar um relacionamento, eu vou começar a me santificar agora. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu vou me separar agora. É agora. A hora de plantar é agora. Ai, mas eu estou colhendo. Não importa o que você está colhendo, mude a semente. Novos frutos dependem de novas sementes. Poxa, irmão, mas é uma semente que eu não tenho. Bote o seu joelhinho no chão e peça ao dono da vinha. Amém? Peça ao dono da vinha. Eu também deixei anotado aqui que as sementes que Deus nos dá são dons, como eu falei. Às vezes é um bom dia, é um boa tarde, um boa noite, um graça e paz, uma preocupação que você demonstra com um irmão ou com uma pessoa próxima, faz a diferença. Eu vou contar uma coisa particular para vocês. Eu já contei, inclusive, na presença do próprio. Mas a primeira vez que eu cheguei aqui, pastor, primeiro dia que eu vim aqui na igreja, eu senti, minha esposa sabe do que eu estou falando também, eu senti como se eu estivesse em casa de uma forma como eu nunca me senti em lugar algum. Como às vezes eu deixei de me sentir na minha própria casa. O Rômulo, que hoje não congrega mais com a gente, ele estava parado ali na porta, de vestes brancas. Acredito que veio de Deus, mas ele me deu um abraço tão forte quando eu cheguei, sem nunca ter me visto. Sem nunca ter me visto. Ele apertou a minha mão com uma segurança, me deu um abraço tão forte que a primeira coisa que preencheu meu coração é: estou na minha casa. Estou aonde o Senhor quer que eu esteja. Infelizmente, ele hoje não está aqui congregando com a gente. Mas se hoje eu estou aqui, eu também posso dizer que eu sou semente desse gesto. Eu sou fruto desse gesto também. Se hoje eu estou aqui, eu sou fruto dos dias que o baiano perdeu me evangelizando lá, quando eu não queria nada com a vida. Então, querido, para uma pessoa estar de pé, muitas outras precisam estar de joelhos. Isso é semente. O nome disso é semear. Uma pessoa, um único fruto, através de várias sementes. Amém? Então, voltando a falar dos dons, eu achei muito interessante algumas coisas que eu separei. O pastor, por exemplo, ele tem um dom de mestre, ele tem o dom de ensinar. A pastora também, mas de uma forma diferente, ela tem alguns outros dons, ela tem o dom de profetizar de uma forma diferente da forma que o pastor tem. A Isabelle tem uma forma de ministrar canto. O André, que hoje não está aqui, tem uma forma de ministrar canto completamente diferente. Perdão. A gente sente a presença de Deus quando eles estão no altar. A gente sente a presença de Deus quando as meninas, ao comando da Tuane aqui, ministram com dança. A gente sente a presença de Deus.
Isso são sementes, querido. Isso são sementes. São pequenos gestos que fazem toda a diferença. A Bíblia diz, mais uma vez eu digo, a Bíblia diz que aquele que tem a possibilidade, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está em pecado. Então, se você tem esse dom dentro de você, irmão, mas dar bom dia é um dom, se for gerar vida em outra pessoa, sim, é um dom. É um presente que Deus te deu. Poxa, mas bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz. Ô, meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Poxa, meu irmão, um dia Deus vai separar para que aquele seu bom dia que você acha que não tem valia nenhuma, mude a história de alguém. Aquele bom dia que você acha que não tem nada de especial, ele vai mudar a vida de alguém. Eu posso crer nisso. Eu profetizo isso na sua vida, na vida dos irmãos aqui, na vida de quem está nos assistindo aí. O mínimo gesto que vai gerar vida na vida de alguém é dom de Deus. A pastora diz uma coisa aqui que eu acho fantástico. Se você vê alguma coisa em mim que você não gosta, é meu. Mas se você vê alguma coisa em mim que você gosta, é dele. Eu acho isso fantástico. Tudo de bom que o ser humano tem veio de Deus. São sementes que Deus pôs na gente. Nós precisamos estar carregados dessas boas sementes. Porque Deus vai separar um momento para te usar. Você imagina, na parábola do semeador, diz que ele saiu a semear. Vou fazer que nem o pastor, vou usar o altar também. Diz que ele saiu a semear. Digamos que ele semeou sem olhar para o saquinho de semente dele lá. E dado o momento, quando Deus fala com ele, é aqui a terra boa, e ele coloca a mão, e ele não tem semente. É isso que Deus quer de mim e de você? Não. Ele quer que nós tenhamos semente. Ele nos encheu de boas sementes exatamente para isso. Para separar um momento para te usar. Ele vai te usar para semear. Ele vai me usar para semear. E nós temos que estar prontos para esses momentos. Irmão, mas eu não sei. Eu sou envergonhado. Peça ao dono da vinha sementes de ousadia. Irmão, mas é porque se eu fosse falar por vergonha, a quantidade de vezes que eu tremo, toda vez que eu subo nesse altar, são incontáveis. A minha semana já é mais difícil porque o pastor vira para mim e fala: quinta-feira você vai pregar. Pronto, eu começo a tremer, o estudo não sai, eu não consigo enxergar direito, eu não consigo fazer nada direito. A quinta-feira, então, o trabalho nem flui. Hoje, só Jesus. Mas nós precisamos, querido, nós precisamos pedir para que Deus nos capacite. Como nós estamos falando de semente, poxa, mas eu sou antipático. Peça a Deus, semente de simpatia. Simples. Você tem que pedir semente ao dono da vinha, ao agricultor, aquele que vai fazer a grande colheita. É ele que é o dono de tudo. Se você não tem semente, peça a ele. Eu não posso, infelizmente, te dar sementes. Eu posso te ajudar a cultivar as sementes que você tem. Eu posso te ajudar a pedir sementes ao dono da sementeira, ao dono da vinha, ao agricultor. Querido, a Deus, chame como quiser. Mas só Ele pode mudar a nossa realidade. Só Ele pode mudar algo dentro de nós que vai trazer vida a alguém. Só Ele. É um dom que vem dEle. Aleluia. Aí você me pergunta assim: e aí, irmão? Com as sementes novas,
Ó, orei a Deus e Ele me deu novas sementes. Está tudo resolvido, né? Tá não. Infelizmente, não basta só ter as sementes. Nosso coraçãozinho precisa estar pronto. Nosso coraçãozinho precisa estar pronto. Ele precisa ser a terra fértil que vai gerar uma nova semente. Uma semente sozinha, ela não resolve o problema. Ela precisa germinar. Ela precisa crescer. Ela precisa produzir frutos para produzir novas sementes. Uma semente sozinha, ela não resolve o problema. Então não adianta. A gente precisa preparar o nosso coração, que é a terra. Eu sou a terra. Vocês são a terra. A gente precisa preparar a terra para receber a nova semente. E aí está tudo resolvido. Não. Não está tudo resolvido. Porque uma semente na terra, sozinha, ela morre. Ela precisa ser regada pelas águas do Espírito Santo, porque as boas sementes, elas só crescem regadas pelas águas que vêm do trono. Se essas águas não vierem do trono, querido, ela vai crescer uma semente ruim, ela vai dar algum problema, de alguma forma ela será amarga, ela vai crescer torta. Ela só vai crescer perfeita, ela só vai dar o fruto que Deus espera de você se elas forem regadas pelas águas do trono. Amém? Eu separei, eu sei que biologia não é um forte, nunca foi um forte meu, mas eu separei aqui o processo do crescimento da semente. Para início de história, eu preciso dizer para vocês um negócio muito triste, que é a semente morre. Tá? A semente, ela não é semente para sempre. Para ela poder germinar, para o processo da semente estar completo, a semente precisa morrer. Vamos tomar, por exemplo, aqui, uma árvore de feijão. A gente vai lá, plantou, sem aquela experiência do potinho, né? Vamos plantar na terra, vamos plantar o feijão na terra, combinado assim? Nada de potinho, vamos plantar o feijãozinho lá na terra, né? Logo que a gente planta a semente, ela está em secreto. Só a terra, que somos nós, e Deus é que sabe. Conforme nós vamos regando, ele inicia o processo de germinação. E ele abre uma pequena haste chamada radícula. Ela ainda está embaixo da terra. Ela ainda está em processo. Mas a semente, ela já começou a abrir. Aí sai o caulezinho, né? Uma pontinha, que é a radícula. Na segunda fase, ela começa a surgir umas ramificações e a radícula desenvolve uma parte maior, chamada hipocólito. Essa parte, ela ainda está em secreto. Ela começa a surgir o que a gente chama de pequenos brotos, ainda embaixo da terra. A semente, ela ainda existe, ela já começou a germinar, mas ela ainda está dentro de mim e dentro de você, e só nós e Deus sabemos daquilo que tem dentro de nós. Amém? Continua regando com o Espírito Santo aí que vai dar certo. Logo que ela começa a saltar da terra, ela começa a mostrar os cotilédones e as folhas, que são essa parte do broto, né? Ela começa a mostrar, ali vai surgir o caulezinho, e os brotos, para a abertura das folhas, começam a aparecer. Mas ainda tem a semente lá, ela ainda não terminou de germinar. Ela ainda não é uma planta, ela ainda não vai se desenvolver para poder dar os frutos. Vai regando com o Espírito Santo aí. Daí em diante, a semente ela vai morrer. Infelizmente, ela precisa morrer. Para que a árvore cresça, a semente precisa morrer. E quando é que a semente morre?
Quando a árvore cria raiz na terra. Quando a árvore cria raiz no nosso coração, quando a gente se fixa, quando a gente consegue enraizar no nosso coração aquilo que Deus tem para nós, aí nossa árvore está pronta para crescer, para desenvolver, para dar os frutos que o Senhor espera de nós. Aleluia! E eu fui procurar na palavra de Deus. Senhor, o Senhor quer me dizer com esse processo, por que o Senhor me trouxe aqui? E ele me levou até o livro de João, no capítulo 15, no versículo 8. Eu peço que os irmãos abram, por favor. O pastor falou que é culto da palavra, então vamos de palavra, né? E a palavra de Deus diz assim: o meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto. E assim vos torneis meus discípulos. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei em amor. Quando é que nós vamos produzir muitos frutos? Quando é que nós vamos enraizar para poder nos desenvolver como árvore? Eu deixei isso para o último versículo, mas que na verdade é o anterior, é o 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Quando é que nós criamos raiz? Quando nós permanecemos no Senhor, quando nós permanecemos em Jesus. Mais à frente até, ele vai dizer que se nós não permanecermos nele, nada podemos fazer. Nós não podemos dar frutos. É impossível alguém dar bons frutos sem estar no Senhor. É impossível. É impossível. Não existe como dar bons frutos sem estar e sem permanecer em Jesus. Estar em Jesus é uma coisa. Permanecer em Jesus é outra, completamente diferente. E ele diz, ele diz até que no versículo 5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. O Senhor é claro. João 15, no versículo 5, ele diz que ele é a videira verdadeira. E nós, eu e você, querido, nós somos os ramos. Se a videira não criar raiz em nós, se nós não estivermos nele, uma vez que somos ramos, uma vez que somos galhos, o galho seco nada produz. Precisamos estar nele, precisamos estar ligados à videira, precisamos estar ligados a Cristo para produzir os frutos que o Senhor espera de nós. Ou seremos como a figueira amaldiçoada. Uma outra coisa que eu deixei anotado aqui, diz assim, uma árvore forte, ela cresce a partir da semente em duas direções. Antes de crescer em direção ao céu, ela faz brotar dentro do solo as suas raízes, como a gente viu aqui no processo anterior. As raízes ancoram e nutrem a árvore, para que esta possa então crescer alta e grandiosa. Sem raízes, a árvore tombaria ou definharia por falta de água e nutrientes. Semente que não morre, não germina. Irmão, eu tenho desejo de fazer a obra. Poxa, você não sabe, como aquela história que o pastor costuma falar, se eu tivesse uma padaria, eu ia abençoar a igreja. Poxa, se eu tivesse um emprego, eu ia abençoar a igreja. Eu ainda não estou falando de dízimos e ofertas. Calma aí que a gente vai chegar lá. Se eu tivesse, eu faria. Se eu. Querido, essa semente de abençoar a casa do Senhor na sua vida, ela precisa morrer.
ela precisa morrer para germinar, para se tornar uma árvore e você efetivamente abençoar a casa do Senhor. Semente que não morre, não germina. Não germina. A palavra de Deus diz que Jesus, falando para os seus discípulos, ele fala da seguinte forma: pelos frutos conhecereis quem sois os meus discípulos. E nós já cansamos de ouvir isso, mas eu fiz questão de trazer para a gente poder fixar, como o pastor diz, a repetição é mãe do ensino. Se o mundo gosta de você, se você chega e é bem recebido nas rodas dos amigos, como muitas vezes eu me peguei, você está produzindo frutos errados. Essa palavra veio de encontro a coisas que eu vinha fazendo. E que a partir do momento que eu me conscientizei disso aqui, eu resolvi semear novas sementes. Se o mundo gosta de você, se o mundo te dá tapinha nas costas, sinto muito lhe dizer, mas está com os frutos errados. Doeu em mim primeiro, tá? Geralmente, o mundo quer que você seja afastado, excluído. Não, vamos fazer aqui, não, mas ó, não chama o Evandro não, que ele vai vir aqui, vai ficar falando de igreja, complicado. Evandro, para esse tipo de coisa aqui, Evandro não serve não. Amém. Amém. É isso que o Senhor espera de você, que você seja separado, que nós sejamos separados. Então, se o mundo se agrada daquilo que você tem para oferecer, estamos produzindo os frutos errados, a começar por mim. Quando é que estaremos produzindo os frutos certos, então? Quando o mundo quiser nos matar, quando o mundo nos perseguir, quando aquelas pessoas que nós achamos que são nossos colegas, porque nosso amigo é o Senhor, quando aquelas pessoas que... Quando aquelas pessoas que nós achamos que são nossos colegas, que são nossos amigos, quando elas começarem a nos afastar, a nos derrubar, a literalmente jogar aquela pá de terra em cima da nossa cabeça. Querido, vai doer, vai ser muito triste aquele desligamento inicial, mas eu tenho uma coisa maravilhosa para te dizer. Semente regada pelo Espírito Santo e enterrada, germina e dá fruto. Ela germina e dá fruto. Quanto mais terra jogarem na sua cabeça, melhor, mais forte você ficará. Mais profunda a sua raiz ficará. E na hora que você brotar, e na hora que você der frutos, ninguém mais segura. Ninguém mais te segura. Agora é a hora da gente falar de prosperidade, né? Quando a gente fala de semente, de fruto, a gente tem que falar de prosperidade, a gente tem que falar de abençoar a casa do Senhor. Então vamos lá. Eu separei aqui, ó. Vamos exemplificar com trigo, tá? Tudo aquilo que vem nas suas mãos são sementes, certo? Quando a gente faz uma colheita de trigo, tudo que vem na mão são sementes. Mas nem todo trigo que vem na sua mão deverá virar pão. Nem todo trigo que vem na sua mão, ele vem para virar pão. Vou ficar paradinho aqui. Alguns vêm para se tornar semente novamente, para serem novamente semeados. Onde é que eu vou semear isso, irmão? Eu tenho uma ótima sugestão.
Se chama casofilaço. Aquele ali é o lugar que você põe o Senhor à prova. Aquele ali é o lugar que você amostra a sua confiança, como foi ministrado aqui na abertura do culto. Nós não confiamos no Senhor, é ali que é o lugar de mostrar. Deus confia na gente. Tanto confia que Ele nos deu sementes. Para que Ele nos deu sementes, se não para semear? Se Ele nos dá o sustento, se Ele nos dá a semente, eu vou tentar acabar no horário. Se Ele nos dá a semente, se Ele nos dá o sustento, é simplesmente para que nós possamos sobreviver nesse mundo e continuar abençoando. Nem todo o trigo que vem na nossa mão é pão. Alguma coisa tem que voltar. A palavra de Deus diz que são os 10%. Quem sou eu para dizer o contrário, irmão? Se a palavra de Deus diz que são os 10%, são os 10%. Mas não é disso que eu vim falar a respeito de prosperidade. Abre comigo aí, só para a gente terminar, no livro de Gênesis. Vamos correr lá. No capítulo 26. A partir do verso 1. Gênesis 26, a partir do verso 1. E diz assim a palavra do Senhor. Vou dar uma corridinha aqui, gente. Havia fome na terra, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor lhe apareceu e disse: não vás ao Egito, mora na terra sobre a qual eu te direi. Vive como estrangeiro nessa terra, e eu estarei contigo e te abençoarei, porque te darei esta terra a teus descendentes, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei a todas estas terras a tua descendência, e todos os povos de terra serão benditos por tua descendência, porque Abraão obedeceu a minha voz, cumpriu minha aliança, minha lei e as minhas instruções. E Isaque morou em Gerar. Pula comigo aqui para o verso 12. Para o verso 12, isso mesmo. Diz assim: Isaque semeou naquela terra e teve no mesmo ano uma colheita centuplicada, na minha versão, e o Senhor o abençoou, e esse homem enriqueceu e se tornou excessivamente grande. Querido, o que nos traz prosperidade é semente de obediência. Não importa se você semeia 5, se você semeia 10, se você semeia 15, no casofilaço. Não é a quantidade de dinheiro que vai fazer com que você seja abençoado, que vai fazer com que você seja próspero. O que vai fazer com que você seja próspero é o nível de obediência que você tem à palavra do Senhor. É isso que vai te trazer obediência. A palavra de Deus diz que a fé, ela anula a dúvida. A dúvida, da mesma forma, anula a fé. Eu posso dizer até que quando você semeia uma semente de fé, e se tiver nessa terra o bichinho da dúvida, a semente de fé não cresce. Da mesma forma que se você joga uma semente de dúvida e tiver o bichinho da fé na terra do seu coração, a dúvida não cresce. Uma anula a outra. A fé anula a dúvida, mas a dúvida também anula a fé. Vamos falar de prosperidade, irmão? Deposite a sua fé na casa do Senhor. Deposite a sua obediência. Pega aquela sementinha lá que está guardada, e eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de obediência. E a obediência, ela vai além do que nós possamos falar aqui. A obediência à palavra de Deus, ela vai um pouco além. A palavra de Deus diz tanta coisa para a gente.
se a gente pode fazer o bem e não pode, nós estamos pecando, nós devemos ser separados, nós devemos adorar a Deus, nós devemos congregar, nós devemos, e tantas ordenanças que Deus nos dá. Mas de todas elas, uma que eu julgo ser uma das mais importantes é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o princípio de todas as coisas. Então não adianta eu tratar de qualquer jeito um Deus que é um Deus de princípios. Eu tenho que conhecer os princípios de Deus para que a bondade dEle, que a benignidade dEle possa me alcançar. Deus é Deus de princípios. E para a gente poder fixar aqui, entenda, querido, a gente precisa, antes de tudo, conhecer em que tempo nós estamos vivendo. Se é tempo de colheita ou se é tempo de plantio. Se for tempo de plantio, selecione as suas sementes para você colher logo adiante. Se for tempo de colheita, colha, chore, ore, mas mude a semente para não colher novamente. Se você está colhendo bons frutos, vigia, porque as novas sementes, elas podem não ser tão boas quanto as antigas. Para que nós possamos colher de Deus, a gente tem que sempre observar, sempre escolher muito bem as sementes que nós estamos plantando. A gente pode até retardar o plantio. A gente pode escolher não semear. Mas a gente nunca pode escolher não colher. No tempo certo, a palavra de Deus diz. Deus não interfere naquilo que a gente semeia. E como Ele é um Deus de princípio, também não vai interferir naquilo que a gente colhe. Então vigia. A gente precisa saber exatamente que tipo de semente a gente está plantando. Fica aqui a minha palavra. Eu espero que tenha abençoado a vida dos irmãos aqui, a vida dos irmãos lá do outro lado. Que Deus seja glorificado através dela. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, queridos? Uma palavra muito abençoadora. E uma das coisas que finalizou aí foi ali Isaac, né, em Gerar. Porque ele tinha todos os motivos para descer para o Egito. Porque ele estava passando os momentos de fome, de necessidade, né? E ele poderia ir buscar ajuda lá no Egito, mas só que ele tinha semente, irmãos. A semente dele não era semente de buscar ajuda, suprir a sua necessidade lá no Egito, né, irmãos? Então, foi o que ele falou. Todos nós vamos colher, irmãos. Eu uso dessa expressão também. Tem pessoas que a gente ora muito e graças a Deus temos que orar, mas tem coisa que a sua oração não vai mudar. Tem pessoas que a tua oração não vai mudar a vida que ela está vivendo. Por quê? Porque é o momento de colher a semente. A Bíblia fala aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não é verdade, irmãos? Então, às vezes a gente ora, Senhor, abençoa, Senhor, muda a vida dessa pessoa, Senhor, muda, mas a pessoa que tem que mudar a tua semente. E entender também, se for o momento da colheita de Deus, que a Bíblia fala que o que planta você vai colher, nós precisamos de viver aquele momento, entender aquele momento, sabendo que aquilo tem um fim, amém, queridos? Mas mudar a nossa semente. Então, eu gostei muito da ministração da palavra, também no momento em que muitas pessoas às vezes falam assim, eu estou sendo abençoada, estou fora da igreja, estou fora do evangelho, Deus está abençoando a minha vida. Eu gostei muito, porque ele está sendo abençoado por um tempo da semente que lançou. Como Deus é justo, nós temos um Deus justo, e por causa da justiça de Deus, você está colhendo aquilo que você plantou enquanto você lançou a tua semente, enquanto estava em obediência com Deus.
Mas vai chegar o momento, querido, que esse momento de você estar fora, de não querer nada com a palavra, de não obedecer a palavra, sabe, ser rebelde pela palavra, vai chegar o momento que aquele tempo do saldo que você tem, pela semente que você lançou, quando você estava na presença de Deus, separado para a palavra, separada para o evangelho, sabe, ele vai acabar. E aí vai chegar a colheita da semente que você está plantando aqui para frente. Então é importante nós entendermos isso. Foi uma palavra abençoadora, de um entendimento tremendo para a nossa vida. Eu tenho a certeza que está abençoando você que está do outro lado. Amém, queridos? Quantos filhos hoje estão sofrendo consequência de desobediência, de semente, de falta de respeito com o teu pai, de falta de respeito com a tua mãe, sabe? Então, tudo isso é um processo. Às vezes a pessoa vai, mas por que Deus faz? E Deus não faz nada, querido. É a tua semente que faz. Deus não faz nada. A tua semente é que vai gerar a bênção, a maldição para a tua vida. Então, hoje é a noite de você mudar a tua semente. Sabe, querido? Mude a tua semente, lança a semente de obediência, de amor, sabe, queridos? Para que você possa lá na frente colher também. Quando você for um pai, quando você for uma mãe, quando você for uma esposa. Eu costumo sempre falar que as pessoas só vão aprender a valorizar quando elas viverem aqueles momentos da vida também. Então aprenda a lançar semente. Semente de obediência em primeiro lugar. Semente de um filho de Deus. Porque todos nós vamos colher. Esse é o princípio da palavra do Senhor. Amém, queridos? Foi uma mensagem muito abençoada. Que Deus possa abençoar o diácono. Você que está do outro lado. Nós vamos retornar domingo 10 da manhã com a nossa escola bíblica dominical. E à noite às 19 horas teremos a Santa Ceia do Senhor. Não tivemos no domingo passado. Vamos ter no domingo agora a Santa Ceia do Senhor às 19 horas com o culto da celebração ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai querido, te louvamos e te engrandecemos por tudo que o Senhor realizou aqui nesse lugar. Eu tenho certeza absoluta que a semente da palavra foi lançada, não só aqui para nós, mas para aquelas pessoas que estão assistindo agora esse culto, transmissão ao vivo, e aonde vai chegar essa palavra, esse vídeo. Por isso eu peço que compartilhe esse vídeo, para que a palavra, essa semente, a palavra ministrada, possa produzir frutos na vida das pessoas, e que cada um possamos entender que tudo tem um tempo determinado. E nós pedimos que a tua palavra, que foi abençoadora nessa noite, possa gerar bons frutos na vida de todos aqueles que ouviram e ouviram a tua palavra através de ver essa transmissão. Abençoa, Pai, o teu filho que ministrou a tua palavra. Abençoa aqueles que estão do lado de lá, que nós possamos mudar a nossa semente, porque certamente a colheita virá. Leva-nos guardado por ti, livra dos homens malignos, dos homens sanguinários e das balas perdidas, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do todo e poderoso Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os amados do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigado por ter nos assistido. Compartilhe esse vídeo para que esta palavra de ensinamento possa chegar aos corações necessitados. Graça e paz. Boa noite.